primeira coisa é conferir o caixa moeda por moedas. Ver se os valores estão batendo. Você vive uma vida ruim. Clientes que fazem notinha fiada e não pagam. Você já viu acontecer algumas coisas absurdas com pessoas que tinham pequenas dívidas de R$ 30? Já viu gente caloteira pedir um prazo maior para efetuar o pagamento? Às 8 horas e 2 minutos, um rapaz entra, não pergunta preço de nada, não olha nenhum item da loja, não tenta conversar com você, ele vai direto pro caixa, coloca um envelope em cima do caixa. Ele fala que é para o seu chefe. Você diz que ele não está aqui no momento. O rapaz insiste que você entregue rapidamente. Você fala para o que seria. Ele não responde nada. E o rapaz apenas fala que se o envelope não for entregue para o seu chefe até 11 horas e 30 minutos, alguém vai arcar com as consequências e ele vai embora no mesmo instante sem dar nenhuma explicação. Você fica imobilizado por alguns minutos. Isso nunca tinha acontecido antes, mas sempre acaba mal. Você não poderia ignorar isso. Você segura o envelope na mão e só tem o nome do destinatário, que é o seu chefe, sem sobrenome e nada mais. Às 10 horas e 5 minutos, o seu chefe chega. Você entrega o envelope para ele e não diz nada. Ele abre, lê, e o seu rosto muda de expressão. Ele começa a agir estranho e pede para fechar a loja. Ele nunca pediu para fechar a loja neste horário. Ele tranca todas as portas, pega uma cadeira e senta de frente para você. Ele pergunta se você já efetuou alguma cobrança para alguma pessoa. Você fala que não. Seu chefe diz se você sabe quais são as consequências quando alguém não paga. Você diz que talvez saiba. Ele ri mais sem nenhuma graça. Ele diz que talvez não é o bastante. Este envelope tem número, valores, prazos, nomes de pessoas e o prazo final que já venceu faz 2 dias. Seu patrão fala que o dinheiro é o menor problema. E o problema é dar o exemplo. Se alguém não fazer o pagamento, os outros acham que podem fazer o mesmo. Ele diz que sempre teve que resolver esses problemas. Mas hoje ele fala para você ir no lugar dele. Você pensa e não diz nada. Você acha que tem que dizer não e sair dali o mais rápido possível, mas você sabe que não pode sair dessa situação desse jeito. Você fica curioso e pergunta o que teria que fazer. Seu chefe entrega um endereço para você, um nome, um valor de R$ 22.000, com juros. Ele diz para você que você tem até o fim da noite. Também fala que não aceita desculpas, ou paga, ou resolve. Você pergunta o que significa resolver. Seu chefe olha para você e diz: significa garantir que isso seja resolvido para que o próximo não faça isso também. Você saiu às 11 horas com o papel da cobrança e uma pendência que precisa ser resolvida ainda hoje. Você não tem nada para utilizar para causar medo no caloteiro, sem experiência, e só a instrução do seu chefe para não voltar de mãos abanando. O local em que o devedor mora é uma casa bem humilde. O rapaz que você vê quando ele abre a porta não aparenta ser tão perigoso. Ele parece um pouco cansado. Ele imediatamente se espanta ao ouvir o nome do seu patrão. Ele tenta fechar as portas rapidamente. Você não deixa. Você cobra o valor. Ele diz que não tem essa quantia. Você fala que precisa que ele pague agora. Ele fala que vai pagar na próxima semana. Você lembra do seu chefe dizendo: não aceite nenhuma desculpinha. Você não sabe o que deveria fazer, então você age tranquilamente. Você fala calmamente. Você fala com um tom compreensível. Não exagera em nada. Você apenas diz as consequências que pode acontecer se ele não pagar essas dívidas. Você fala da família dele, do horário que os filhos dele vão para a escola, do horário que a esposa dele vai trabalhar, o endereço da casa da mãe dele, e ele se enxerga que pode perder tudo isto. Você vê uma reação diferente no olhar dele. Ele fica com medo. Você percebe que neste momento não é sobre violência instantânea, é sobre manter o controle da situação, ser previsível sobre o que vai acontecer. Ele solicita algumas horas. Você aceita. Você saiu e espera. Às 3 horas e 22 minutos da tarde, ele liga para você. Fala que conseguiu a metade. Você retorna na casa dele. Ele te entrega R$ 11.000. Você confere tudo, mas você sabe que só a metade não basta. Você resolve dar um prazo para ele pagar outra metade. Você aceita a metade do valor hoje e dá um prazo de 48 horas para pagar o restante do valor. Só que você já deixa avisado que o valor aumentou. Juros do atraso, negociação e do risco que ele criou para você. Você fala tudo resumidamente. Você retorna para falar com o seu chefe, ele não pergunta como foi lá, ele apenas quer saber da quantia que você trouxe. Você dá todo o dinheiro para ele. Ele confere e conta. Ele vê que não tem os R$ 22.000 que o rapaz estava devendo. Você diz para ele e explica a sua estratégia. Você diz que se eliminar o devedor, vai diminuir a quantidade de pessoas porque pode causar medo. Que manter ele sob pressão gera retorno contínuo. Ele apenas fala para você aparecer amanhã novamente. Na manhã seguinte você está lá. E no dia seguinte, você começa a entender como tudo funciona. O mentiroso, quem apenas quer ganhar um pouco mais de tempo, quem pagar certinho quando é pressionado da maneira certa. Quem precisa de um exemplo para ficar ciente dos perigos de dar o calote. Você não age com extrema violência. Você faz a sua presença. Você começa a ver que o dinheiro não está no pagamento antes do vencimento, e sim nos juros sobre o vencimento da dívida. Você administra todo o risco possível da agiotagem. 5 meses se passaram. Você não é mais um vendedor de uma loja de esquina. Você trabalha diretamente com o seu
antigo patrão. Você basicamente é o sócio dele. Ele te apresenta coisas novas. Um ano depois, você não é apenas um cobrador. Você avalia as solicitações de empréstimos. Você faz todos os cálculos de riscos e possíveis prejuízos em poucos segundos. Você consegue prever se uma pessoa vai te pagar apenas pelo olhar dela. É aí que você começa a errar. Um rapaz que parecia confiável desaparece com uma quantia de 30 mil reais. Uma moça que parecia ser mais arriscada, emprestar para ela paga tudo antes do prazo final. Você aprende que na vida não existe nenhuma certeza, só probabilidades. Cada erro custa caro. 2 anos depois, seu patrão diminui o contato com você, porque ele quer expandir mais o esquema de agiotagem. Você vê isto como uma promoção e agora você assume a maior parte do esquema de agiotagem. Você cria algumas regras. Ninguém toma nenhuma decisão sem autorização em casos mais sensíveis. Ninguém altera valores de cobrança. Ninguém negocia sem registrar tudo. Você quer um sistema controlado. 3 anos depois, você não é um mero cobrador ou gestor. Você é um dos cabeças do mundo da agiotagem. Pessoas vêm diretamente pedir dinheiro a você, negociar algumas dívidas. Algumas pedem proteção. Você entende que a influência pode valer até mais que o dinheiro emprestado. Você usa dívidas como forma de se alavancar. Um comerciante que é endividado te oferece exclusividade. Um funcionário do governo atrasa alguns pagamentos e depois te repassa algumas informações sigilosas. Um pequeno empresário aceita algumas situações que jamais aceitaria em outras circunstâncias. Você não obriga ninguém, apenas oferece uma saída que ajudam eles. Quanto mais você expande os negócios, mais visível você fica. Mais pessoas sabem o seu nome. 4 anos depois, seu antigo chefe adoece. Você agora controla dezenas de contas bancárias, milhões de reais em circulação, um grupo de centenas de cobradores e uma grande lista de devedores. Você controla a coisa mais perigosa que tem, as expectativas. Se você for bom demais, o sistema quebra. Se for duro demais, você perde alguns clientes. Cada uma decisão precisa ser tomada da maneira correta. Um erro muito grande acontece quando você decide dar um exemplo. Um devedor que está sem pagar há alguns meses, com um péssimo histórico, decide que não irá te pagar, você escolhe agir de uma maneira mais agressiva. Não apenas para recuperar o dinheiro, mas para dar um recado e dar o exemplo. O resultado é instantâneo. Os devedores pagam mais rápidos, mas surgem algumas consequências que você não imaginou. Atenção que não era desejada. Algumas pessoas falam mais do que deveriam e alguns nomes começam a circular. Você aprende que o equilíbrio não é uma opção, é a sobrevivência. 5 anos depois, você não pensa em sair, você não pensa em outra vida, porque não existe uma saída para isto. Você construiu um esquema que depende exclusivamente de você e que você está preso nele. Você começa a se expor menos. Usa alguns intermediários. 6 anos depois, você percebe uma grande mudança no comportamento dos seus devedores. Sempre tentam negociar antes do atraso. Isso significa que o sistema está funcionando da maneira certa. 7 anos depois, um problema surge. Não é um devedor, é alguém tentando dominar o seu espaço, oferecendo condições melhores. Você observa, você avalia se é alguma ameaça mesmo ou amador tentando entrar no jogo. Você é um defensor e precisa defender o seu território. Você precisa decidir se ignora, negocia ou confronta ele. Cada opção tem uma consequência. Depois de alguns anos, você aprende que dificilmente a primeira reação é a melhor. O problema é que quando você observa, ele cresce mais. E você percebe que você não está mais gerenciando o risco. Você é o risco para o seu concorrente e você também é um risco para ele. Agora o jogo não é mais sobre cobrar e quem pagar, e sim quem permanece diante dessas situações. Agora, a escolha que você faz é que vai definir o seu futuro se você continua no controle ou vai perder aquilo que levou anos para construir. Você vê a lista de nomes, valores e prazos. Ela está maior do que nunca e mais complexa. Você sabe que a partir daqui não existem mais decisões pequenas